Seja bem-vindo ao Toda a Escritura, eu sou Davi Barros e este não é o Meditações Diárias. Na verdade, esse é um vídeo diferente. Neste vídeo eu quero trazer algumas informações sobre este canal. Nele eu pretendo responder 3 principais perguntas para nortear a gente aqui na produção de conteúdo. Primeiramente foi a minha esposa e amigos, pessoas próximas a mim, que me incentivaram e falaram: cara, tu devia fazer um canal, acho interessante. Falaram sobre, que o pastor tal, ele tá fazendo, compartilhando conteúdo, tá fazendo devocionais, acho que você poderia também compartilhar. Então, parte desse desejo, da motivação de ter esse canal foi isso. Mas não só isso, muitos anos atrás eu já vinha com esse desejo, tanto que os equipamentos que eu tenho aqui, esse fone, o microfone, você não está vendo, mas tem um braço articulado, que eu comprei porque eu queria fazer um podcast, e isso antes da pandemia. Então, junto com alguns irmãos da igreja, a gente planejava fazer um canal, fazer, na verdade, um podcast para falar sobre teologia, sobre coisas relacionadas à igreja, sobre Deus, sobre Cristo, mas a gente ficou só nos desejos. Comprei o equipamento e fiz esse investimento, mas nunca levamos para frente. E é interessante sobre isso porque na pandemia houve um estouro na internet de podcast, né? Então, quando a gente desejou, sonhou com isso, ainda não era tão forte. Talvez tivéssemos sido um dos precursores nisso. Então, um dos motivos é esse, que já havia um desejo muito grande de compartilhar conteúdo. E aí foi assomando com essa questão do amor à palavra do Senhor. Quanto que eu amo a palavra do Senhor e eu amo ensinar. Então, eu queria compartilhar conteúdos e ensinar pessoas que não têm acesso à informação que talvez eu tenha tido ou que têm alguma dificuldade, para facilitar o entendimento da teologia. Sendo um amante da palavra do Senhor, alguém que gosta muito da teologia, que teve esse contato, tive pessoas que me motivaram a isso, meu pai, assim como líderes, discipuladores que passaram na minha vida, que me instigaram e apontaram esse caminho tão precioso que é o ensino, que é o estudo da palavra do Senhor. Isso responde o que você deve esperar aqui. Nesse canal você vai ter as meditações diárias, que não necessariamente seja todo dia, mas que são meditações do dia, onde fazemos ali em 5 ou mais minutos um devocional, né, de forma expositiva. Vamos olhar o texto, vamos entender o que ele está dizendo, o que o autor diz, com o que diz, e trazer aplicações práticas para nossas vidas. Dessa forma a gente vai estar fortalecendo a nossa devoção, nosso momento com Deus, e também compreendendo mais as Escrituras. Mas também eu quero trazer informação e facilitar a teologia, porque muitos veem a teologia como um bicho de 7 cabeças, o que não é necessário, que não precisa disso, que é muito difícil. Tem irmãos muito simples, às vezes que não sabe ler direito, então ele tem dificuldade de compreender assuntos mais complexos. Então, com esse canal aqui, eu pretendo facilitar a estes que querem conhecer mais o Senhor e mostrar para eles a importância da gente conhecer essas ferramentas que é a teologia para esclarecimento da palavra do Senhor, esclarecimento de quem é o Senhor. Toda a Escritura. Ele tem base bíblica, talvez você já até presuma qual seja, mas se você não sabe, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16, e a Escritura diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo está exortando o seu pupilo, o seu discípulo, Timóteo, né? Que o que nós temos de conhecimento aqui, que talvez de registro, essas sejam as últimas palavras do apóstolo Paulo. E ao escrever as suas últimas palavras, ele escreve a Timóteo, aconselhando sobre o ministério que ele exercer de pastorado, né? De ser pastor, de ser líder, de cuidar de pessoas e instruir. E aqui ele aponta para essa preciosa necessidade sobre a palavra do Senhor, apontando que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ele vai falar sobre essa utilidade para ensino, para repreensão, para correção, para educação. E também isso tem um propósito, que é para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse nome do canal surgiu desse texto, porque esse amor à palavra é o que eu quero transmitir às pessoas. Eu quero que as pessoas amem a palavra do Senhor. E não só amem, como também compreendam na sua totalidade. Que não podemos ser levianos, que não podemos
pegar o texto e interpretar de qualquer forma e aplicar de qualquer forma. Isso muito acontece. Pessoas, às vezes bem motivadas, não estão com má intenção, mas por falta da compreensão das escrituras, de ontologia precisa, de uma exegese, de ferramentas que nos auxiliam a compreender a escritura, fazem aplicações e interpretações erradas da palavra do Senhor. Dessa forma, sendo infiéis à palavra de Deus. Devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Então, compreendendo isso, essa necessidade, eu orei ao Senhor e pedi direção, e esse texto caiu muito bem. Toda a escritura alinha com aquilo que eu amo, aquilo que eu quero ensinar, e também com essa missão de vida que eu tenho muito forte, de ensinar as escrituras, de trazer compreensão e esclarecimento, e apontar que a palavra de Deus, ela é soberana, ela deve ser autoridade, nós temos que obedecer tudo o que ela diz, tudo o que ela aponta, submeter a palavra do Senhor, sabendo que ela não é provento de homens, não foi da criação do homem, da elucidação de próprios homens, mas é a própria palavra de Deus inspirada, e ela tem a sua utilidade, para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, dessa forma, eu respondo essa terceira pergunta de porquê do nome, toda a escritura. Nesse canal você vai ver toda a escritura sendo exposta, sendo explicada e aplicada a nós no dia a dia, porque eu quero produzir esse mesmo amor. Talvez isso seja muito pretensioso da minha parte, querer produzir isso em você, mas é porque é algo que foi produzido em mim, de irmãos que conhecem bem a palavra, sério, compreensão para mim, então passei a amar ainda mais a palavra, porque é por meio dela que conhecemos o Senhor, por meio dela que somos santificados, é por meio dela que mantemos puro o nosso caminhar. Então, essas 3 perguntas são respondidas aqui, do porquê, o que me motivou a fazer esse canal, o que você deve esperar, que vai ser tudo relacionado à escritura, tudo relacionado à teologia, de forma simples e acessível, que qualquer pessoa possa compreender e avançar no reino do Senhor, no reino de Deus, na compreensão de quem Deus é, de como ele se revela na história e nas escrituras. E também, como último, o porquê do nome. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se você ainda não é inscrito, quero convidar você a se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os irmãos que você acha que vai ser abençoado, edificado com os vídeos que aqui estão. E que a graça e que a paz do Senhor seja com você.